Muito bem, vamos ao estudo do nosso livro Astronautas do Além, espíritos diversos trazendo a contribuição do plano espiritual, Chico na psicografia e Herculano Pires nos comentários. Nós vamos para o nosso texto número 23, Reclamações Amargas, depois Cornélio Pires trazendo um poema para nós, Ódio e Vida, e o irmão Saulo trazendo o comentário A Desforra é Perdoar. Então, bem interessante esse nosso estudo. Então, só lembrando que nós estamos no estudo número 23 e o nosso livro termina no texto número 28. Então, estamos aí avançando pouco a pouco para a conclusão dessa obra e depois nós passaremos aqui para o próximo livro, que ainda vem sendo avaliado aqui na relação que eu trouxe para nós. Então temos aqui alguns títulos interessantes que a gente vai analisar, trazendo ali um pouco de contraste entre os temas que a gente vai estudando dessas obras do Chico. Lembrando que nós já estudamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui é o 7º livro dessa nossa coletânea de obras pouco conhecidas de Chico Xavier. Então, Pinga Fogo, Plantão de Respostas, que é o Pinga Fogo 2, Cartas de uma Morta, Crônicas de Além Túmulo, Chico Xavier Pede Licença na Era do Espírito e Astronautas do Além, que é esse que nós estamos estudando. Então, certamente aqui já adianto que um dos títulos, ou dois dos títulos que eu quero muito estudar com vocês aqui, Baú de Casos, que é um livro bem interessante, e também Instruções Psicofônicas. Depois a gente vê aqui um terceiro título para a gente dar uma aprofundada também nesse estudo sobre aquilo que o Chico vai trazer para nós. Vale a pena, a gente fala tanto, lê tanto as mensagens do Chico e conhece muito pouco sobre as obras que ele psicografou nessa lavra de mais de 400 títulos, Pois é, geralmente, Dudu, as pessoas pesquisam, nós pesquisamos alguns temas e lemos assim de uma forma solta, de uma forma aleatória, alguns dos temas, alguns dos textos que foram publicados no Instruções Psicofônicas, Então, a gente vai ter a oportunidade de estudar toda a obra. Então, veremos aqui na sequência do nosso trabalho, Bom, muito bem, vamos lá. O nosso texto de hoje, então, 23, Reclamações Amargas. Então, como eu sempre falo para vocês, tão importante quanto o texto em si que nós vamos estudar, é o contexto em que ele chega para nós, Então o Chico sempre traz na introdução de cada um dos textos um panorama daquilo que eles então encontram no início das reuniões ou nos encontros que geraram esses estudos que eles estão então desenvolvendo. Então, diz assim para nós o Chico, lembrando que essa mensagem que nós vamos ler aqui no início, essa introdução, ela também foi enviada para Herculano Pires. Então, vamos a ela. A nossa reunião pública era integrada por grande número de pessoas em luta com familiares e companheiros que estavam ausentes. Pais inimizados com os filhos, genros e noras queixando-se dos sogros, sócios em desavença depois de abraçarem juntos os interesses das empresas em que se harmonizavam, irmãos contra irmãos. Tratava-se de uma noite de sábado, e a nossa visita em grupo a diversos lares de irmãos em necessidades materiais e espirituais maiores do que as nossas, estava pontilhada de reclamações amargas. Um dos nossos amigos, na caminhada de fraternidade, chegou a dizer que pedira ao espírito Cornélio Pires uma página de consolo e esclarecimento, pois dizia-se ameaçado de receber humilhações de antigos associados da firma comercial que fundara.
Iniciadas as tarefas espirituais para o encerramento da nossa peregrinação da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deu a estudar a página intitulada Ódio, no item 10 do capítulo 12. E com grande reconforto para nós, o nosso Cornélio veio e escreveu a mensagem que intitulou Ódio e Vida. Bom, e antes de irmos para o Evangelho, conhecermos aqui o conteúdo dessa mensagem, aqui no final, na nota de rodapé, tem aqui então uma orientação do próprio Herculano Pires, né? Ele dizia assim: aos sábados, Chico Xavier realiza a tradicional peregrinação, que consiste numa visita coletiva a famílias necessitadas. A cada lar é levado um pequeno auxílio material, fazendo-se no momento da entrega a leitura de uma mensagem espiritual. Chico conversa com os visitados, dando conselhos e orientação espiritual. Grande número de pessoas de outras cidades participam dessas visitas. Então a gente já começa, né, a imaginar aquele grupo de pessoas caminhando lá pelas ruas de Uberaba, fazendo visitas àqueles bairros mais carentes, né, levando ali mantimentos, levando auxílio, e o Chico então conversando, fazendo ali aquele pequeno atendimento fraterno, né, para as pessoas, para as famílias. E ao mesmo tempo também, como nós observamos, durante essa caminhada as pessoas se aproximavam do Chico e começavam a fazer comentários. Desses comentários, né, com aquela intenção de receber ali um conforto, de receber um consolo, né, ou seja, aqueles que se apresentavam para fazer ali o trabalho assistencial eram também pessoas necessitadas de assistência. E o Chico, então, naquela conversa, dá para a gente imaginar, né, naquela conversa mansa, ficava comentando, né, pois é, meu filho, pois é, minha filha. E ali, então, ele ficava dando, né, os pequenos conselhos, as pequenas orientações. No final, então, desse encontro, veio, então, essa psicografia, que nós vamos ler aqui, então, de Cornélio Pires. Ódio e Vida. Diz assim, então: recebi seu bilhete, meu caro Joaquim Lorena. Respondo: ódio é loucura, que nunca valeu a pena. Sei que você tem sofrido muita pedrada encoberta, mas não se vingue, perdoe, o tempo tudo conserta. Quem apanha aguenta feras, assim qual você me diz, mas quem ofende ou maltrata é muito mais infeliz. Para quantos nos imponham golpe, injustiça, pesar, injúria ou perseguição, a desforra é perdoar. Assim é porquanto a vida não faz princípios em vão. A vida extingue as discórdias na lei da reencarnação. Veja o problema de Amélia. Por ódio arrasou com Benta, mas Benta nasceu de novo, é a filha que ela amamenta. Numa aversão prolongada, Minica matou Concheta, e eis que a vítima voltou, são agora avó e neta. Concheta, né? Numa briga provocada, Cristino apagou Léo Gama. Léo, porém, retornou à terra, é o filho que ele mais ama. Prejudicavam-se em ódio Rosendo e Janjão de Tuta. Morreram e renasceram dois irmãos gêmeos em luta. Lalau, em longa demanda, matou Quincas da Moenda. Quincas voltou, é o netinho, que vai herdar-lhe a fazenda. Por ódio ao genro, o Trajano caminha de mal em mal, sempre esgotado e nervoso, de hospital em hospital. Se você quer ser feliz, nunca se arrede do bem. Auxiliando e servindo, nunca pense mal de ninguém.
perante a bênção da vida, perdão é saúde e fé. Ame e perdoe, caro amigo. Deus é amor e isso é que é. Cornélio Pires, então, assina esse poema, trazendo para nós, né? Eu adoro esses poemas, que trazem, assim, né, nessas estrofes, esses pequenos casos, porque, embora eles sejam bastante simples na sua descrição, quando a gente permite que a nossa imaginação vá se aprofundando e envolvendo essas histórias, a gente consegue imaginar, né, a vida que essas pessoas levam. Pois é, incrível, né, Fabi? Então, quando fala, por exemplo, aqui em cima, né, veja o problema de Amélia, por ódio arrasou com Benta, mas Benta nasceu de novo, é a filha que ela amamenta. Então, nessa pequena estrofe, vemos aqui em cada um dos versos a história desses dois espíritos. Então, quando a gente é fácil isso para nós estimular a nossa imaginação, porque como nós estudamos as obras de André Luiz, muitos dos livros vão trazendo para nós a história inteira de muitas famílias. Nesse caso, então, o ódio que Amélia teve por Benta fez com que ela destruísse aquela que era sua inimiga. Aí então a gente vai lembrar de André Luiz, contando numa existência anterior o conflito entre duas mulheres ou dois espíritos. Não sabemos qual era a personalidade que elas tinham naquela época, mas seja por que motivo for, por causa de um amor disputado, por causa de uma herança, por causa de poder, seja lá por que for, elas então ali passaram a vida tentando se destruir, ou uma perseguindo a outra, até então que Amélia foi aquela, entre aspas, a vencedora daquele embate, arrasando com Benta. As duas desencarnaram no plano espiritual, cada uma ali sofrendo as consequências das escolhas que acabou fazendo, passando ali aquele longo período no plano espiritual, como nós vimos na própria história de André Luiz e de outros espíritos também, que sofrendo depois foram resgatados, tiveram ali a consciência desperta ou semi-desperta, dependendo da condição de cada espírito, até então que os trabalhadores do plano espiritual, por orientação de mentores daqueles trabalhos, juntaram então esses dois espíritos dentro de uma programação reencarnatória. E esses espíritos então vieram como mãe e filha. E nesse momento em que Herculano Pires traz para nós, é aquela filha que está sendo amamentada pela mãe. Porque Benta, aquela que sofreu as consequências de Amélia, veio como filha. E Amélia agora a amamenta. Então, um outro caso aqui também. Numa aversão prolongada, Minica matou Concheta. E eis que a vítima voltou, são agora avó e neta. Dá para a gente também construir toda uma história desses dois espíritos, desde o passado, numa aversão prolongada, e num crime que aconteceu, num assassinato, em que uma matou a outra, voltam como avó e neta. Não sabemos, nesse caso aqui, pelo menos nessas duas primeiras histórias que nós vimos, qual era o sentimento que havia entre as duas. Se era um sentimento de simpatia, em que aquele ódio do passado foi neutralizado, foi anulado, ou pelo menos minimizado, ou se era ainda um ódio que continuava na existência atual. Todos nós conhecemos histórias, né, na nossa própria família, ou em famílias de pessoas próximas, em que há realmente um sentimento de antipatia profundo. Entre irmãos, entre pais e filhos, entre avós e netos, entre familiares. E essa antipatia, nós podemos imaginar que se nesse momento é uma antipatia que, mais uma vez, entre aspas, surge do nada, a gente consegue, através do entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, voltar ao passado e perceber que esse sentimento de antipatia atual tem raízes profundas no passado, em que esse sentimento foi cultivado durante muito tempo por esses espíritos. Motivados por questões
que desconhecemos hoje, mas que certamente são questões que foram suficientes para fazer que esse sentimento durasse de uma existência para outra. Aqui nesse caso, na próxima estrofe, que é bem interessante, já mostra para nós. Numa briga provocada, Cristino apagou Léo Gama. Léo, porém, tornou à terra, é o filho que ele mais ama. Vemos ali então o sentimento transmutado. Numa briga do passado, um matou o outro. Na existência atual vieram como pai e filho, e o filho que ele mais ama. Então aquele sentimento de compreensão, de transformação, de desejo de acertar, esse sentimento foi modificado. Aquele sentimento do passado foi modificado, fazendo então com que nessa existência atual eles se reencontrassem. E assim, cada uma das histórias que nós vamos acompanhando aqui, conseguimos, né, apesar dessa síntese que eles trazem, fazer ali um desmembramento, um aprofundamento para vermos exatamente ali todo o percurso desses espíritos, ou desse grupo de espíritos, né, que viveram experiências no passado, estão vivendo experiências no presente e terão histórias no futuro. Sentimentos, posses, ódio, né? Interessante aqui também dos dois irmãos gêmeos que morreram e renasceram, que na existência agora em que são irmãos gêmeos, continuam ainda alimentando esse sentimento de ódio. E assim cada história vai trazendo para nós um aprendizado. Cornélio, então, teve exatamente esse objetivo. Outro aqui, inclusive, né? Por ódio ao genro, o Trajano caminha de mal em mal, sempre esgotado e nervoso, de hospital em hospital. O sentimento do passado fazendo com que o indivíduo viva um profundo desequilíbrio nas suas emoções, que por sua vez afetou o seu corpo físico, fazendo com que ele vagasse de hospital em hospital, tomando remédio o tempo todo, tendo a sua vida completamente comprometida, por não poder viver ali as coisas mais simples, na relação familiar, no seu ambiente profissional, porque se encontra nesse estado de desequilíbrio. E aí então Herculano ele finaliza, depois dessas pequenas histórias, trazendo para nós assim: se você quer ser feliz, nunca se arrede do bem. Auxiliando e servindo, não pense mal de ninguém. Perante a benção da vida, perdão é saúde e fé. Ame e perdoe, caro amigo. Deus é amor, e isso é que é. E Herculano Pires, então, atendeu à solicitação de um desses amigos, que comentou aqui que ele dizia-se ameaçado de receber humilhações de antigos associados da firma comercial que fundara. Então, apesar dessas humilhações que viriam para atingi-lo, né, ele deveria continuar perdoando e amando, porque era o mais importante de tudo, né, cultivar esses melhores sentimentos. E é bem interessante também, nesse aprendizado que nós vamos recebendo dessas mensagens do plano espiritual, quando o Cornélio diz para nós exatamente isso, né? Se você quer ser feliz, nunca se arrede do bem. Auxiliando e servindo, não pense mal de ninguém. Bom dia, embaixador. Quando nós vemos no contexto atual da nossa sociedade, porque isso é muito importante para nós, estudarmos a doutrina espírita e trazermos a doutrina para a nossa realidade. Porque, do contrário, a gente vai acreditar que a doutrina espírita serve para nos tirar da realidade e nos levar para o mundo de faz de contas, onde o perdão é muito simples, onde todos somos felizes, onde tudo é perfeito, e sendo que com os pés no chão, nós vemos que existe ainda um longo trabalho a ser realizado
para que nós despertemos a nossa consciência e passamos a viver realmente de uma forma efetiva, trabalhando pelo nosso crescimento. Por isso, então, é muito importante que nós tragamos isso para a nossa realidade. E qual é a nossa realidade atual? Quando nós vemos, por exemplo, nos meios de comunicação de um modo geral, assiste a um programa na televisão e vê um programa no jornal que noticia crimes que acontecem na nossa sociedade. Alguns deles são divulgados porque é para chamar a atenção da sociedade, para que ela, de um modo geral, não se envolva na mesma situação. Um caso de um golpe, por exemplo, que atinge milhares de pessoas, acidentes que acontecem nas vias, nos automóveis, nos trens, em que é importante nós tomarmos cuidado. Agora, são outros crimes que também são divulgados, que trazem para nós essa ideia de que a vida daquela pessoa, que é muito localizada, tem alguma coisa a ver com a nossa vida. Um crime que aconteceu num outro país, um crime que aconteceu num outro estado, numa outra cidade, pelo simples prazer de divulgar aquilo que é trágico. E nós, de um modo geral, prestamos atenção nesses fatos e absorvemos aquilo, não apenas as imagens e os relatos, mas absorvemos também o sentimento, que são sentimentos que trazem em nós um sentimento de revolta, que por sua vez nos leva também ao sentimento de ódio. Temos hoje meios de comunicação, redes sociais, em que estamos o tempo todo divulgando também esses mesmos fatos, essas mesmas informações. Nós vemos, por exemplo, também nesse cenário que nós estamos vivendo, um cenário político, em que ideologia vai contra a ideologia, em que uma procura sempre atacar a outra, e nós, então, envolvidos também nessas mesmas imagens, nessas mesmas ideias, cultivamos também esse mesmo sentimento de ódio, fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais intolerantes, cada vez mais agressivos, que embora nós não nos enfrentemos fisicamente, nos enfrentemos através das palavras e dos sentimentos. Então nós vemos que a nossa sociedade hoje ela tem o campo perfeito para cultivar esse sentimento dentro de nós de um modo muito sutil e de um modo muito constante. E nós, por falta de vigilância, e aí a gente vai lembrar daquilo que Jesus trouxe para nós no Evangelho, vigiai e orai. O que significa vigiar? Para onde nós temos que ser vigilantes? O que exatamente, quais são as ameaças que o mundo hoje pode nos oferecer, fazendo com que nós sejamos de alguma forma prejudicados? Essa falta de vigilância, essa nossa ingenuidade, vai fazendo com que nós cultivemos sentimentos negativos e que, por sua vez, se tornam destrutivos, sem que nós nos demos conta disso. São músicas, filmes, novelas, jornais, informações. Somos constantemente bombardeados por elas. E aquilo que é o mais triste, o mais doloroso, é que nós sentimos prazer estando em contato com tudo isso. Porque é tão normal. Eu sempre assisti a esses eventos, a esses filmes, a essas séries, a essas novelas. Eu sempre assisti jornal, é tão comum naquele domingo, naquela segunda de manhã, naquele domingo à noite. Assistir esse programa, ele faz parte do meu cotidiano. Mas o que exatamente isso vem gerando em mim? Eis aí o grande problema. Nós permitimos que essas imagens nos estimulem a cultivarmos sentimentos negativos. De ódio, de sensualidade, de egoísmo, de frustrações. Porque é isso que a nossa sociedade consome. E nós, por falta de vigilância, nos tornamos também consumidores dela. E aí então, quando nós entramos numa situação real do nosso dia a dia, num conflito doméstico,
num conflito nas nossas relações sociais, nós estamos prontos e armados para usar esses sentimentos contra os outros. Porque nós fomos ali abastecidos constantemente. O embaixador colocou lá em cima para nós, minha mãe está falando hoje, que as igrejas estão ficando cada vez mais vazias, porque os padres não querem nada. Preguiça, pedofilia, má vontade. Está todo mundo indo assistir missas no YouTube, concordo com isso. E a nossa doutrina crescendo junto com os evangélicos, né? Palavra da minha mãe, e empregada funcionária doméstica, né? Embaixador, tudo depende da forma como cada indivíduo trabalha. Se nós utilizarmos as religiões como um hábito, nós nos esquecemos do objetivo dela. E isso serve não apenas por sacerdotes, mas muitas pessoas frequentam também essas instituições, incluindo centros espíritas, de uma forma automática, sem entender qual é o seu real objetivo. Porque não basta simplesmente ser espírita porque é gostoso, porque é legal. Ela tem um objetivo transformador, assim como todas as religiões também trazem sua proposta de transformação espiritual. Se aquelas pessoas que se envolvem com isso, sejam eles representantes das instituições, sejam frequentadores, não tiverem essa consciência, isso não vai ter efeito nenhum. E quantas são as histórias que nós vemos dos espíritos trazendo para nós, pessoas que chegam no plano espiritual altamente versadas dentro de suas religiões, mas em condições de sofrimento. E a alegação, o argumento que elas vão apresentar é: mas eu frequentava todos os dias, eu conhecia tudo dos livros sagrados, por que eu estou sofrendo? Simplesmente porque fazia isso de modo automático. Então cabe a cada representante, cabe a cada pessoa, buscar essa religião com o propósito de se educar espiritualmente. Porque do contrário isso não vai trazer nada. Quantos e quantos são aqueles espíritas, e a irmã Sidofo fala muito sobre isso, que chegam no plano espiritual dizendo: mas eu frequentava o centro, eu era palestrante, eu era médium, eu estudava naquela salinha do Pautal o tempo todo, e eu chego no plano espiritual sofrendo. Por que isso tudo? Eu não devia estar feliz? De nada adiantou se esse conhecimento ficou estagnado. Se esse conhecimento ficou acumulado, trazendo só prazer, sem o esclarecimento que nós precisamos. Então, infelizmente, as pessoas estão realmente, não apenas abandonando igrejas, né, como sua mãe comentou, as pessoas estão abandonando religiões. Porque elas dizem assim: eu acredito em Deus, mas eu não quero mais frequentar porque ali não tem nada que eu quero. Então cabe a elas a responsabilidade pessoal e individual de buscar o esclarecimento que elas precisam. A Angelina trouxe para nós, recadinho para nós. Na vida, meus amigos, o aprendizado acontecerá mesmo que não prestes atenção. Oportunidades acontecerão para a depuração e a evolução de todos. As opções são várias. Cabe a nós as escolhas. Então, quer dizer, para que a gente possa filtrar aquilo que a vida vai oferecendo para nós como oportunidade de aprendizado, se nós não tivermos esse filtro ativo e bem desenvolvido, nós viveremos essas experiências que serão para nós situações de sofrimento, de dor, aqueles estímulos dolorosos, sem nenhum proveito. Então, para que a gente possa ligar a televisão, acompanhar uma rede social, assistir a um programa qualquer, e não ter esse senso crítico, não o senso crítico de falar mal, mas de analisar qual é o conteúdo que aquilo está me oferecendo. Porque vocês se lembram, né, que a gente comenta bastante sobre como promover a reforma íntima. Então, primeiro eu preciso saber quais são as virtudes e quais são as imperfeições que hoje nós estamos vivenciando intimamente. Então eu vou aprender aquilo que existe de positivo e aquilo que é negativo. O segundo passo é olhar para dentro de mim e saber o que existe desse positivo e o que existe desse negativo e em que intensidade isso está dentro de mim.
E depois, no final, depois que eu reconhecer tudo isso, é eu começar a fazer o trabalho de transformação. Então, quando nós olhamos um programa, se nós não tivermos um senso crítico para avaliar aquilo que é bom e aquilo que não é para mim, eu vou continuar consumindo isso naturalmente. Todo mundo vê, então eu também vejo. É normal isso. Ligar a televisão e ver esse tipo de programa. Pode ser normal. Mas como foi colocado aqui em cima, que a Angelina trouxe para nós, deixa eu pegar aqui, que ela colocou aqui para nós. As opções são várias. Cabe a nós as escolhas. Para eu fazer as melhores escolhas, eu preciso saber julgar aquilo que eu estou absorvendo. Se eu não tiver essa capacidade de julgamento, eu vou consumir isso de uma forma natural, me intoxicando sem saber disso. É como se fosse, fazendo ali um paralelo, bom dia, Subaru, fazendo ali um paralelo, se eu não tiver um entendimento sobre alimentação saudável e hábitos de vida, daquilo que é bom e daquilo que não é, em que eu vou ter ali orientação de nutricionista, de médicos, de educadores físicos, para falar para nós qual é a melhor forma de viver, que vai trazer para nós uma saúde física, uma saúde mental. Se eu não tiver essa orientação, eu vou viver do jeito que dá. Eu vou levar a vida do jeito que ela é. E depois, no final, quando vier aquela consequência, eu vou dizer assim, mas eu estou sofrendo e não sei por quê. Não sabe porque no início não teve a instrução. Quando nós falamos em termos de educação espiritual, é a mesma coisa. Se eu não me educar espiritualmente para ter essa capacidade de julgamento, eu vou consumir isso como se fosse normal. Portanto, o sofrimento também será normal para mim. Como é que eu posso conquistar a felicidade se eu não sei como chegar até ela? Dudu colocou, né? Lá atrás, no início dos estudos, quando os amigos espirituais chegaram aqui, foi dito que nós éramos a igreja. E se a igreja somos nós, a responsabilidade de cada um está em nós. E não em quem faz a igreja de verdade. Não temos que julgar ou culpar o padre ou qualquer outro que esteja fazendo a sua melhor obra, mas trazendo até nós o que é de melhor está dentro de mim. E aí, de fato, Dudu, essa é a realidade. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Infelizmente, hoje não, né? Sempre, porque na verdade nós estamos num processo de crescimento espiritual, né? Então não dá para esperar que lá no passado nós fôssemos melhores do que somos hoje. Porque nós estamos assim, a cada encarnação nós trazemos um pequeno progresso. Cada encarnação nós trazemos um pequeno avanço na nossa evolução. Então é muito importante que quando nós vamos analisando esses fatos, nós vejamos pessoas que ainda se apresentam de uma forma muito imatura espiritualmente. E elas precisam de fato de orientação. Aquela imagem de ter um pastor que conduz ovelhas ainda é uma necessidade muito real do nosso mundo. Nós não temos uma capacidade de ter autonomia para a autoeducação espiritual. Me recordo até de Maíse Braga, aí dos seus lados, o embaixador, lá na Comunhão Espírita de Brasília, que ela dizia assim, né, que a doutrina espírita é a religião mais difícil que se tem para se vivenciar. Porque ela te coloca nas mãos toda a responsabilidade pela sua transformação. Ela te passa as orientações e diz, o trabalho é seu agora, boa sorte. Enquanto que as demais religiões vai trazendo para nós dogmas, vai trazendo para nós práticas que vão nos conduzindo por um caminho como se fosse realmente um rebanho de ovelhas. Então você é obrigado a frequentar, você é obrigado a ter o sacramento, você é ameaçado pelo pecado, você é ameaçado pelo inferno, pelo sofrimento, pela punição. A doutrina espírita diz, a cada um segundo as suas obras. E é muito difícil que nós tenhamos ali pessoas nos tempos atuais que tenham maturidade espiritual suficiente para isso.
Nós, inclusive, temos essa dificuldade. Tanto é assim que nós nos juntamos em grupo para fazer esse trabalho de aprendizado coletivo. Então podemos até não ter um pastor que nos guie, mas juntos a gente vai debatendo, ou seja, nós somos um pequeno bando de ovelhas que não tem pastor, mas ovelhas que não conseguem caminhar sozinhas ainda. Então é um progresso para nós? Sim, é um progresso. Mas ainda tem muito para se fazer. Ainda tem muito para se trabalhar. Dudu lembrou aqui, né? Porque cada um de nós somos um pilar da nossa igreja pessoal. Então, assim, nós vamos encontrar no mundo de regeneração, e aí nós estamos projetando para o futuro, né? Qual vai ser a realidade que a gente vai encontrar lá na frente. Nesse mundo de regeneração, indivíduos que já têm capacidade de autoeducação. Então ele é capaz de fazer um monte de auto, né? A autoeducação, a autotransformação, o autoconhecimento. Então ele é capaz de fazer tudo por si só. Seria assim como se fosse fazendo um paralelo com a vida acadêmica que nós levamos hoje. Aquelas crianças no início da vida acadêmica, lá no ensino fundamental, são aquelas crianças que têm preguiça de ir para a escola, que os pais têm que ajudar a fazer lição de casa, que tem que obrigar a sentar e estudar porque ele prefere brincar. Aí depois o tempo vai passando, ele vai para o Fundamental 2, vai para o ensino médio, aí ele presta o vestibular. Aí na faculdade é assim, estuda se você quiser, o problema é seu. Foi você que estudou para fazer o vestibular? É você que paga a sua mensalidade? Lembro de um professor de biologia que quando ele aplicava a prova para nós, ele saía da sala. Saindo da sala, ele falava assim, pessoal, a prova está aí com vocês, eu vou ali e já volto, 10 minutos depois. E aí todo mundo ficava estranhando, mas como assim, prova? O professor não fica na sala? Ele falava assim, são vocês que vão fazer a prova. Quem vai selecionar vocês é o mercado de trabalho. Se vocês querem colar, trocar prova, fica à vontade. Eu vou ali e já volto. Aí a gente ficava naqueles 30 segundos de peso na consciência, e é claro que todo mundo colava depois, né? Na prova dele todo mundo tirava 9 a 10. Mas a vida é assim. Nesse lado mais acadêmico, a gente vê que os universitários é cada um com a sua própria responsabilidade. Se você não quer se formar, se você não quer se tornar um bom profissional, fica por sua conta. Então, quando nós comparamos o mundo de provas e expiações com o mundo de regeneração, nós vemos esse mundo de expiações desses alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Quando chega no mundo de regeneração, são universitários que fazem suas graduações, suas pós-graduações, que eles mesmos são responsáveis, eles sabem do trabalho que precisa ser feito. Porque se eles não fizerem o trabalho, eles vão ficar frustrados. Espiritualmente é assim também. O espírito já assume a responsabilidade pelo seu próprio crescimento. Então hoje nós observamos que há ainda necessidade dessas instituições. Há necessidade ainda desses pastores de ovelha, né, de sacerdotes, de líderes religiosos. Até mesmo no meio espírita nós observamos isso, em que muitos palestrantes, médiuns, escritores se tornam líderes. E como nós vimos aqui na própria introdução do texto que nós estamos lendo, o Chico, quando organizava essa peregrinação, que era essa atividade de visitação, tudo isso acontecia por causa dele. E as pessoas que vinham, tanto de Uberaba como de outras cidades, participavam por causa dele. Então, são espíritas, mas viam no Chico pastor de ovelhas. Porque não adianta a gente querer saltar etapas. O mundo de provas e expiações é o mundo de espíritos ainda em desenvolvimento, que precisam ser guiados e orientados. O que a doutrina espírita faz hoje para nós é trazer esse conhecimento básico, teórico.
mas que nós ainda estamos tentando colocar em prática através do aprendizado que nós recebemos e através do processo de autoeducação. O Arnaldo colocou lá em cima, por observar na poesia, de que o retorno dos espíritos na lida do plano físico é quase de imediato. Como entender melhor isso? Aqui, como foi colocado, Arnaldo, que eu comentei com vocês, é muito, muito sintético aquilo que os espíritos trazem, né? Nós não conhecemos os detalhes dessa história. Por isso que eu fiz uma referência àquilo que André Luiz trouxe para nós, traz para nós nos seus livros, né? Quando ele mostra ali a trajetória inteira de uma família, que vive ali 40, 50 anos, depois no plano espiritual mais 30, 40, 50 anos, depois elabora a programação reencarnatória e volta a reencarnar. Então ele dá essa percepção de que as coisas acontecem muito rápido. Por isso que eu falei assim, que através do estímulo da nossa imaginação, a gente consegue desmembrar aquela pequena estrofe numa história longa e complexa, em que esses espíritos passaram por fases no seu aprendizado, fases bastante dolorosas, já que o sentimento maior era um sentimento ainda negativo, que os unia, que nesse caso era o sentimento de ódio. Então dá essa impressão de que as coisas acontecem rápido, mas a gente já tem essa noção, através dos estudos que nós desenvolvemos, que existe ali algo muito profundo, muito longo, envolvendo o cara na sua própria história. A Angelina colocou: as escolhas atualmente na programação, na nossa sociedade, deverá ser pensada e repensada. E como aprendizes da doutrina, temos que refletir para dar o primeiro passo, antes de agir. Difícil, mas não é impossível. Então quer dizer exatamente isso, né? Através do esclarecimento, da autoeducação, do autoconhecimento, que nós temos capacidade de fazer uma análise daquilo que vai acontecendo à nossa volta. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo e do porquê fazer essas escolhas. Quais as consequências dessas escolhas para cada um de nós. A Angelina colocou: sempre falei para os alunos, quando vocês colam numa prova, enganam a vocês mesmos, porque lá na frente vão precisar e não terão. Mas para os alunos, né, Angelina, que são imaturos ainda, lá na frente não importa, o que importa é passar de ano, né? E para nós é assim, o que importa é passar de ano, não importa o jeito. E lá na frente depois a gente pensa, poxa vida, eu devia ter feito diferente. Mas o tempo não volta, né? E como diz aquela passagem atribuída ao Chico, eu não consigo voltar atrás e fazer um novo começo, mas a partir de agora eu posso fazer um novo fim. Então essas experiências que nós acumulamos lá atrás, valeu de aprendizado para aquilo que nós pretendemos fazer a partir de agora. E ainda assim é muito difícil, porque nós não temos maturidade para tanto, né? Vamos lá, seguindo aqui o nosso livro. Herculano Pires aproveita um dos versos aqui de Cornélio Pires, quando ele diz assim, logo na quarta estrofe: para quantos nos imponham golpe, injustiça, pesar, injúria ou perseguição, a desforra é perdoar. E é esse último verso que Herculano Pires, então, traz para nós essa seguinte reflexão. Psicólogos modernos sustentam que o ódio é uma necessidade que tanto devemos amar como odiar. E alguns, mais ferozes na sua concepção de vida, chegam mesmo a afirmar que devemos odiar com o máximo de intensidade e externar o ódio para que ele não nos envenene. O conceito do homem que essa psicologia nos apresenta é em si mesmo um grave sintoma de enfermidade mental. A imagem desse homem, animalesco, decorre de uma visão mórbida da criatura humana esmagada pelos instintos animais. Não obstante a própria psicanálise,
imantada inicialmente ao conceito da libido, já desde Freud encontrou a válvula da sublimação. E seus avanços posteriores, ao lado de progressos notáveis da psiquiatria e das pesquisas psicológicas em vários campos, confirmam a teoria espírita dos instintos espirituais que orientam a nossa formação humana. Querer extinguir o ódio como a prática da odiosidade é o mesmo que pretender apagar o fogo com gasolina. Ódio gera ódio. Por isso mesmo, como Cornélio Pires ilustra nas suas quadras, o incêndio do ódio que alimentamos em nós e nos outros terá de ser apagado pelos princípios da vida através da reencarnação. O Evangelho do Cristo substituiu a lei bíblica do olho por olho e dente por dente pela lei do amor ao próximo, incluindo no próximo os próprios inimigos. Onde não existir a luz do perdão, as reencarnações dolorosas se processarão em círculo vicioso. Ficaremos presos à roda viva dos resgates penosos por séculos e milênios até aprendermos a amar os inimigos. O ódio é destruidor. É o ácido corrosivo da inferioridade espiritual. O homem que odeia se animaliza, rebaixa-se ao nível das feras. O amor é a força criadora que distingue o homem do bicho. A desforra do homem inferior é a injúria, a agressão, a vingança e o assassinato. A desforra do homem superior é o perdão. Quando perdoamos, desarmamos o adversário. Ajudamo-lo a fazer-se criatura humana, a ser gente. Toda a cultura humana se assenta no amor. O ódio é a negação da cultura, o domínio da barbárie, como vemos diariamente no mundo do crime. Só os loucos defendem e pregam o ódio, porque a mente desequilibrada semeia o desequilíbrio. Eis aí então a colocação de Herculano Pires, colocando para nós ali para os instintos, né, como o ódio, como o orgulho, como a vaidade, são sentimentos que fazem parte da natureza humana. Mas ela começa de uma forma, no momento em que nós nos apresentamos primitivamente, no início da nossa evolução, e depois então ele se apresenta sublimado, transformado nos sentimentos contrários, conforme nós vamos adquirindo o esclarecimento, o crescimento. Então é exatamente ali quando nós falamos, quando nós estudamos, por exemplo, né, com o André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele foi trazendo para nós uma trajetória do princípio espiritual, nós vimos que nós passamos, né, nós, como princípios inteligentes, passamos pelas fieiras, né, mais primitivas da nossa evolução. E, portanto, estando num ambiente hostil, onde todas essas criaturas viveram, esses sentimentos acabaram se desenvolvendo para proporcionar para nós elementos para favorecer o instinto de sobrevivência. Então, o ódio é uma reação explosiva que vai nos ajudar na nossa sobrevivência. Conforme nós vamos evoluindo, nós saímos desse estágio em que o ódio já pode ser substituído pela razão. Mas essa transformação é uma transformação que acontece de forma gradual. Só que essa graduação, ela vai acontecendo de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, dependendo de cada indivíduo e da sua própria condição. É aí que nós vamos encontrar, então, essa grande diversidade espiritual, em que cada criatura é um universo em si mesmo. E não simplesmente ali uma linha de montagem, em que todos nós temos ali data de transformação, data para fazer o nosso upgrade, para fazer ali o nosso crescimento. Então, vencido determinado prazo, já podemos passar para a próxima etapa.
E na verdade não, cada indivíduo tem o seu próprio tempo de amadurecimento. O soldado colocou: discordo dessa afirmação, que coloca animais como inferiores, pois existem animais que são sociáveis e humanos que são bárbaros, né? É uma questão filosófica, né, soldado? Quando se fala sobre inferiores no sentido de evolução espiritual. E nessa evolução espiritual nós temos animais que são sociáveis quando o ambiente em que eles estão vivendo são ambientes sociáveis. A Rita, por exemplo, que é a nossa Shih Tzu, a nossa pequena cachorrinha, ela é uma graça, uma fofura. Até apareceu o carteiro na porta de casa. Né? Então é aquele bichinho que brinca, que parece que está rindo para nós, com as perninhas para cima, com a barriguinha aberta. Deixa o carteiro aparecer na porta para ver o que acontece. Né? Então tudo isso vai mostrando para nós que cada ser tem ali virtudes e imperfeições, ou melhor, tem ali fatores que são ali instintos, né, sentimentos, emoções, que cada indivíduo tem ali o seu momento. Quantas vezes nós vemos ali histórias de circos, né, em que parece ali que os elefantes, os leões, os ursos, né, que antigamente tinha muito nos circos, eles eram bem obedientes até o momento em que eles se rebelaram. E da mesma forma que os humanos que são bárbaros, naqueles momentos em que eles são provocados. Quando a gente pega, por exemplo, um soldado cruel, quando nós pegamos ali um traficante, ele é agressivo no momento em que ele está ali com seu instinto aflorado. Aí ele volta para casa, compra um presentinho, entrega para a filha e põe ela para dormir. Então cada indivíduo tem ali elementos que vão se desenvolvendo. E no caso dos animais, nós vamos encontrar ali sentimentos ainda muito primitivos que estão se desenvolvendo. E essa domesticação é parte desse processo de crescimento. Mas quando esse princípio espiritual alcançar um estágio de humanidade, que vai demorar muito tempo para ele alcançar, esse aprendizado anterior vai trazer para ele também ali um favorecimento para que ele possa se desenvolver de um modo mais dócil. Mas existe ali muito trabalho a ser realizado ainda. Bom, pois é, mas como eu falei para vocês, é uma questão filosófica, né? Que realmente não dá para acompanhar ainda. Muitas pessoas dizem exatamente isso, né? Que muitos animais são mais civilizados do que os seres humanos. Não. Se nós olharmos ali toda a trajetória evolutiva desse princípio espiritual, nós veremos ali que existe muita coisa ainda a ser observada, né? Bom, vamos lá. Visita aqui da nossa querida Ana, trazendo para nós aqui uma reflexão para finalizarmos o nosso trabalho de hoje. E ela diz assim para nós, vamos lá. Bom dia, amigos queridos. Que a luz do Mestre Jesus, que nunca deixa de brilhar, ilumine os nossos dias, mesmo aqueles mais nublados. Amigos, a vida é poesia, é beleza, é a manifestação da grandiosidade de Deus. Viciados nas questões menores do dia a dia, no imediatismo com o qual ainda esperamos as soluções e a satisfação dos nossos desejos, perdidos nos anseios do materialismo que não se limitam ao querer, mas também ao parecer ser, esquecemos, irmãos, que somos espíritos imortais, transitando na vida carnal para cumprir objetivos transcendentes, traçados sobre a luz do Cristo, de acordo com a vontade do Pai. Deus nos criou, somos seus filhos, filhos de um imenso amor, de imensa luz. Sendo assim, não há dúvida quanto ao nosso destino, quanto à vontade do Pai para nós, sermos luz. Sermos manifestação do seu amor. Mas Deus é sabedoria e justiça também. Em sua sabedoria perfeita, cria cada um com nuances de luz, sempre belas, como assim é tudo o que é a sua criação, mas diferentes, porque a diversidade faz parte de toda a perfeição. Mais ou menos aquilo que a gente comentou agora, né? Sintonia com a Ana. Ninguém menor, ninguém maior. Somos todos suas criações.
e como tais, com o mesmo potencial para a beleza e o amor. Porém, irmãos, é a lei do trabalho. Trabalho de fazer com que essa luz brilhe, com que os nossos talentos se revelem, que aperfeiçoa, que descobre, que traz os sentimentos de mais-valia, que traz crescimento, sabedoria. Irmãos, quão longe estamos de compreender toda a perfeição do Pai, do nosso Pai. Porém, embora estejamos distantes dessa compreensão, nunca estamos distantes do seu amor, que nos acompanha sempre. E mais ou menos ali, abrindo um parêntese, né? Nós ainda não conseguimos escutar Deus, mas não significa que Deus não esteja constantemente nos escutando. Né? Porém, irmãos, não deixemos que as dificuldades ou a crueza de outros irmãos, que ainda alimentam a maldade em seus corações, obscurecendo a luz que deveria trabalhar para resplandecer, promovam o desânimo, a tristeza, o medo, a mágoa. Essas emoções entorpecem nossos sentidos, embaçam a nossa visão, paralisam nossos passos nos caminhos que o Pai nos concedeu para trilhar, porque nele há o trabalho que precisamos realizar para desenvolver toda a beleza, a luz, o amor que há em nós. O caminho traçado para nós em cada existência é elaborado com tanto cuidado, com tanto amor, sempre sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, por meio do trabalho amoroso de seus emissários, já habituados à visão do futuro, que considera os anseios do espírito imortal, lucigênitos que somos, criados para manifestar o amor do Pai. Todos trabalham no esforço de iluminar-se mais e mais, sempre, ainda que permaneçamos na retaguarda, auxiliando aqueles que estagiam no lugar escuro de nós mesmos, onde também já nos demoramos. Amigos, irmãos queridos, nos acontecimentos da vida, por mais simples, singelos, felizes ou tristes que pareçam, busquem ver como esses acontecimentos podem ser trabalhados para trazer a vocês o aprendizado de fazer brilhar o amor e a luz em cada uma de suas almas. Irmãos, sem lágrimas, porque elas nos impedem de trabalhar. Sem mágoas, porque nos impedem de amar. Sem duvidar, porque a dúvida nos impede de brilhar. Ninguém está só. O amor do nosso Criador está sempre conosco. Jesus nos acompanha. E não há quem, na Terra ou no Universo, não tenha amores que os abraçam e que auxiliam, trabalhando junto para conquistarmos esse lugar de paz. Luz e beleza para o qual fomos criados, porque fazemos parte desde sempre. Muita paz, com carinho, Ana. Então, nossa querida Ana, presente aqui para nós, mostrando exatamente isso. Né? Porque aí nós vamos lembrar, para encerrarmos aqui o nosso trabalho de hoje, daquele pensamento que diz assim: nós estamos no mundo sem precisarmos fazer parte do mundo. Ou seja, estarmos no mundo nos permite o trabalho, o aprendizado, a observação, a reflexão, o auxílio. Se nós nos envolvermos naquilo que o mundo oferece, aí então nós seremos sugados, nós seremos tragados pelo mundo e faremos parte de tudo aquilo que ele vai nos oferecer nesse turbilhão de desequilíbrios, né, de insanidades que nós vemos hoje. Então hoje nós podemos observar tudo isso como uma proposta de crescimento. Como a Ana colocou para nós veremos irmãos que hoje vivenciam, né, suas experiências de uma forma muito dolorosa, como é o caso que nós vemos, né, nos programas de televisão, em crimes acontecendo, e nós estamos aqui agora na retaguarda, ajudando esses irmãos, lembrando que nós também já estivemos no papel deles. Em contextos diferentes, talvez em épocas diferentes,
Então temos a oportunidade de fazer com que o nosso mundo hoje, tão provocativo, seja para nós um celeiro para muito trabalho e muito aprendizado. Então fica para nós essa lição, trazida por todas essas reflexões e também aqui por essa mensagem final da nossa querida Ana, para nos ajudar, né, no esclarecimento, trazer para nós uma ilustração para compreendermos melhor o nosso papel no mundo. Então estamos aqui para crescer espiritualmente. Podemos vigiar e orar, ou simplesmente deixar a vida nos levar, né? Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje. E nos vemos, então, no nosso próximo encontro. O item